Capítulo 29. O fim de uma jornada, o começo de outra. O deserto era implacável. Seu calor castigava de dia, seu frio consumia à noite. A areia entrava nos olhos, nos pés, nas tendas. O vento soprava forte e espalhava o pó, cobrindo tudo com um véu dourado de dificuldades. E no meio desse cenário, meu povo caminhava. Os anos passavam e cada dia no deserto era um teste. Eles aprendiam a confiar, aprendiam a esperar. A vida nas tendas não era fácil. Os pais ensinavam os filhos sobre mim enquanto cozinhavam com as provisões que eu lhes dava. Os jovens treinavam para as batalhas que viriam. As mães embalavam seus bebês com cânticos de esperança. Mas o coração deles ainda carregava dúvidas. E então veio o episódio das serpentes. O povo murmurava mais uma vez, reclamavam da comida, da sede, do caminho árduo. Por que nos tiraste do Egito para morrermos neste deserto? Suas palavras eram veneno para os ouvidos daqueles que tinham visto minhas maravilhas. Eles se esqueciam, esqueciam-se do pão que caía do céu, da água que brotava da rocha, da nuvem que os cobria de dia e da chama que os guiava à noite. E então permiti que o veneno os tocasse. Serpentes ardentes se espalharam pelo acampamento, deslizando entre as tendas, enroscando-se nas pernas dos homens, penetrando com presas afiadas a pele daqueles que haviam duvidado. O veneno queimava, a febre subia, os corpos caíam ao chão, o desespero tomou conta deles. E novamente eles clamaram: Pecamos contra o Senhor. Clama por nós, Moisés. Então ordenei que Moisés fizesse algo estranho, algo que eles não entenderiam completamente naquele momento. Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre uma haste. Todo aquele que for mordido, se olhar para ela, viverá. Moisés fez como ordenei. A imagem da serpente, símbolo do castigo, foi erguida diante do povo. Os que olhavam para ela eram curados. O veneno que matava foi vencido por aquele que estava levantado sobre eles. E naquele momento eu olhei para o futuro, pois um dia um homem seria levantado assim. Ele carregaria sobre si o veneno do pecado. E todo aquele que olhasse para ele, todo aquele que acreditasse, todo aquele que confiasse no sacrifício que eu daria, seria curado, seria salvo, viveria. Mas meu povo ainda não entendia. Eles caminhavam, mas não viam. Olhavam, mas não enxergavam. Enviei 12 homens para espiar a terra prometida, a terra que eu já havia entregue a eles. Eles atravessaram o Jordão, subiram colinas, espiaram vinhedos carregados de uvas imensas, viram campos férteis, cidades fortificadas, povos poderosos, e quando voltaram, o medo dominou seus corações. A terra é boa, disseram, mas os gigantes são fortes demais, suas cidades são muralhas intransponíveis. Não podemos vencê-los. Mas dois entre eles, Josué e Calebe, se ergueram. Se o Senhor se agrada de nós, certamente nos dará essa terra. Mas os outros 10 espalharam o medo. A incredulidade percorreu o acampamento como um incêndio. O povo chorou, clamou, duvidou. E meu coração se entristeceu. Pois eu já havia lhes prometido, eu já havia dito que lhes daria a terra. Mas mais uma vez, olhavam para as dificuldades e não para mim. Eles viam muralhas, mas eu via vitórias. Eles viam gigantes, mas eu via a terra já conquistada. O que é impossível para os homens é apenas um sopro para mim. Então determinei: aquela geração não entraria na terra. Eles vagariam até que seus filhos fossem aqueles a pisar na promessa. Pois um coração que não confia, que não crê, não pode herdar o que eu dou. Os anos passaram, o deserto consumiu uma geração, mas preparou outra, e então o momento chegou. Moisés olhou para Josué, o jovem guerreiro que sempre esteve ao seu lado. Ele colocou suas mãos sobre sua cabeça e o abençoou diante de todos. Josué era forte, mas mais do que isso confiava em mim. Ele não tinha apenas coragem, tinha fé. Ele não olhava para os gigantes, olhava para a minha promessa.
Ele não via muralhas, via minha palavra sendo cumprida. O tempo de Josué estava chegando, mas o de Moisés estava terminando. Eu o levei até o topo do Monte Nebo. Lá de cima, ele viu a terra. Viu as colinas, os vales, os rios, viu o que sempre esperou, mas sabia que nunca pisaria. Seus olhos estavam cheios de emoção, de memória, de história. Ele lembrou-se do Egito, do mar que se abriu, do Sinai em chamas, dos anos de peregrinação, mas sabia que sua missão estava completa. E então eu olhei para ele, com carinho, com amor, pois lembrei-me de outro momento muito tempo antes. Lembrei-me da primeira vez que um homem abriu os olhos e me viu, e agora Moisés fechava os seus. E assim chegou o fim de sua jornada. Mas para Israel, o verdadeiro começo estava apenas por vir.